Então, eu, Natália e Daniele vamos apresentar a análise feita sobre o Museu Brand Roche. Localizado em Munique, na Alemanha, teve sua construção iniciada em 2005 e finalizada em 2009 pelo arquiteto Sauerbruch Rudolph. Possui uma área construída de 12.000 metros quadrados. O museu está localizado no centro da cidade de Munique, em um bairro universitário. O local apresenta uma topografia plana e uma grande área verde devido ao parque presente. As construções da vizinhança apresentam tons sóbrios e alturas regulares, por isso o museu é um ponto de destaque à região. O museu localiza-se na esquina do quarteirão, criando uma conexão com as demais edificações presentes. Possui três rotas de acesso, tanto pela avenida principal, avenida lateral e pelo meio do parque. Então, sobre a massa e a composição da forma, a gente fez alguns estudos e chegou à conclusão de que a forma inicial ela era um prisma quadrangular, que teve as suas laterais recortadas, e depois disso aconteceram alguns recuos, tanto na lateral como no topo dessa forma, para gerar a forma final. Então, ali depois, a divisão para o projeto ficou a partir de baixo o subsolo, depois o térreo e o primeiro pavimento. Quanto às qualidades formais, a gente tem as linhas e superfícies retas, a horizontalidade e também a simplicidade da forma, que marca muito esse projeto. Ela é uma forma singular, a planta ela tem uma organização linear, então é realmente uma forma muito simples. Quanto ao acesso, a entrada principal é localizada no centro de uma das faces do volume trapezoidal, e ela é disposta no mesmo plano das paredes. Apesar dela não ter um destaque em relação à forma, essa entrada ela é diferenciada por usar vidro, que é um material diferente do resto das fachadas. Quanto à materialidade, o museu traz uma combinação irreverente de materiais, combinando área externa em hastes cerâmicas coloridas, área interna em tons brancos de placa cimentícia e pisos e escadarias em tons de madeira de carvalho, e um telhado feito com cobertura de placas de vidro. As hastes cerâmicas coloridas são um dos pontos fortes deste museu. Elas estão aplicadas em todo o seu exterior, em 3 combinações de tons diferentes, marcando cada uma dos seus volumes. Elas trazem dinamicidade e leveza ao projeto, e contrastam com as edificações da região. Buscam também instigar os indivíduos a adentrarem ao local. A área interna contrasta fortemente com as fachadas do museu, através do seu estilo minimalista, com a aplicação de cores brancas nas paredes e caminhos em madeira de carvalho, busca concentrar a visão do espectador às obras que estão sendo expostas no momento. Permite também a iluminação natural e seus enfoques gerados pela cobertura. Quanto à cobertura em placas de vidro, essa cobertura ela faz parte de um sistema de iluminação natural, que é um dos pontos fortes do projeto, e essa iluminação ela causa diferentes sensações e pontos focais dentro dos ambientes. Além disso, essa cobertura ela é formada por uma sequência de clarabóias, que além de direcionar a iluminação para os ambientes, também funciona como brises que podem ser regulados de acordo com a ventilação e a iluminação desejadas nos interiores. As aberturas contrastam muito com o restante da fachada, por serem pequenas aberturas em grandes planos completamente fechados. Elas são janelas em fita, executadas de uma forma contínua, que contornam quase toda a edificação. Quanto à estrutura resistente, o museu possui uma estrutura mista, formada por um esqueleto metálico em drywall, vedação em placas cimentícias e laje em concreto alveolar. Essa estrutura dá forma e tamanho aos ambientes internos do museu. Esse sistema é revestido externamente com folhas de alumínio e hastes cerâmicas, e internamente com um sistema de pinturas e madeira de carvalho. Sobre a iluminação, esse projeto ele valoriza muito a luz natural e os elementos transparentes que difundem a luz para dentro do prédio, eles não estão só na cobertura, eles também estão no térreo, através de aberturas laterais, as janelas, e também no subsolo, por painéis transparentes instalados no solo mesmo. Essas aberturas ainda escondem iluminação artificial para ser utilizada quando necessário, e elas também têm elementos reguladores de iluminação, que são os brises, que controlam a exposição e evitam que altos níveis de luz direta cheguem nas obras, que pode danificar as obras. Este museu tem como seus principais objetivos ser ecologicamente correto, então desenvolveu seu próprio sistema de controle de temperatura interno, que é feito através de uma bomba alimentada por água subterrânea, aquecida ou resfriada, dependendo da necessidade dos ambientes internos, bombeada através de canos por toda a instalação do museu e, através de radiação, propaga o seu calor. As aberturas do museu são bem limitadas em relação a toda a estrutura, então o sistema de ar-condicionado também foi implantado, porém ele só é utilizado em casos de extrema necessidade. Quanto à organização funcional, a setorização e o uso, o museu se distribui principalmente em 3 andares: o subsolo, o térreo e o primeiro pavimento. Esses organizam entre si os setores sociais, administrativos e de serviço, sempre priorizando a localização das suas galerias. O subsolo apresenta o setor social e administrativo, assim como o térreo. Já o primeiro pavimento apresenta
apenas o setor social, que são as galerias em geral. Ainda na organização funcional, nesse esqueminha aqui que a gente fez, a gente dividiu entre a função dos ambientes, tem a recepção, as galerias e as salas multiuso. E também marcamos a circulação, que ela é uma circulação que ocorre de forma fluida e intuitiva. O fluxo principal passa por todas as salas de galeria e o fluxo secundário se divide ali entre as salas com outros usos. Como síntese, cores marcantes e um design simples destacam o Museu Brand Rocha, e juntos expressam modernidade e grandiosidade, características vindas da forma, ao mesmo tempo que instigam por seus detalhes artesanais presentes nas centenas de elementos cerâmicos instalados. Além disso, o contraste entre o exterior vibrante e interior minimalista e a preocupação com pautas ecológicas tornam esse prédio ainda mais potente e único.